Bem-vindos ao Quem Bebe por Gosto, um podcast sobre cerveja artesanal em que damos voz não só aos heróis como aos amantes da cerveja artesanal e da boa cerveja. É um podcast quinzenal em que conversamos tranquilamente com as figuras relevantes do panorama nacional. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. Hoje temos a companhia de Fernando Gonçalves, cofundador da Oitava Colina. Fez o doutoramento em Engenharia Química aplicada a vinhos, mas já tinha como hobby a produção de cerveja. Em 2002 começou a produzir cerveja em casa e por falta de escolha chegou até a fazer o próprio malte e importar lúpulo. Até que em 2004 abre a loja da cerveja caseira, a primeira loja de homebrewing em Portugal. Desde essa altura que foi ministrando workshops de produção e é responsável pelo primeiro contacto ao homebrewing de uma grande fatia dos cervejeiros atuais. Em 2015 nasce a Oitava Colina, onde se juntou a um ex-aluno do workshop. Hoje é o responsável pela produção da Oitava Colina, com muitos lançamentos e um invejável percurso no panorama nacional e internacional. Olá Fernando, bem-vindo. Olá, bem-vindo. Pá, palavras demasiado simpáticas, eu só faço cerveja. Aliás, eu nem isso faço. Eu faço mosto. Depois as leveduras fazem cerveja. É só isso que eu faço, mais nada. A tua ciência. Tu vens de fermentações diferentes, não é? Tu começaste no mundo do vinho. Mas foi a primeira casa, pá. Eu acabei o curso de Engenharia Química, já lá vão muitos anos, e depois ainda passei pela indústria têxtil, etc. Alguma parte de otimização energética, uma série de coisas, e depois fui desafiado para um trabalho que tinha a ver com o setor vitivinícola, onde acabei por ir parar. Achei aquilo giríssimo, lidei com vinhos, com parte tecnológica da adegas, etc. Fazer vinho em casa não dava muito jeito. Pronto, para mim, moro em Lisboa, há muita gente que faz e bem, coisas muito giras, mas depois acabei por me apaixonar sim pela cerveja. Não quer dizer que deixei de gostar de vinho, mas de facto a minha paixão, tenho que reconhecer que sempre foi mais a cerveja do que o vinho. E onde é que aprendeste todas estas teoria sobre a fermentação, que acredito que seja um pouco transversal às várias... Essa parte é transversal, repara uma coisa. Mas tem que ser aprendida de qualquer das formas, não é? Eu sei ler. De acordo. É uma coisa, aprendi com 6 anos a ler e a partir daí foi uma coisa maravilhosa. Tem-te ajudado em vários ramos da... Tem-me ajudado em imensas coisas, a sério, dá imenso jeito, meu. Nas coisas mais básicas da vida, como abrir uma embalagem que está lá escrita, para dar imenso jeito. Isso é interessante. Assim. Mas pronto. Enfim, agora um bocadinho mais a sério. Obviamente, a minha formação não envolvia a parte de fermentações, nem microbiologia, nem bioquímica, nem nada. Quando sou confrontado com o meu trabalho no setor do vinho, fiz uma coisa, fui ler tudo aquilo que... comprei uma série de livros, aluguei alguns em bibliotecas, etc. E fui ler tudo o que eu achei que precisava para poder fazer aquilo que tinha a fazer e perceber melhor as coisas. Sabendo como é que tu fermentas vinho, o fermentar cerveja, no fundo, a diferença está na parte de braçagem, porque tu no vinho tens, a natureza já te dá na uva açúcar, polifenóis na película, levedura também na película, no meio envolvente, etc. E no fundo é só espremer as uvas. Me perdoem os enólogos, mas a única coisa que tem a fazer é espremer uvas e aquilo acontece tudo, desde que as coisas sejam bem feitas. Nós, no caso da cerveja, quando eu começo a ler sobre o processo, o que é que eu vejo? A diferença aqui é como é que eu vou obter açúcares. Eu vou ter que obter açúcares a partir de um cereal. Na altura não sabia o que era um cereal maltado, já tinha lido no rótulo de uma garrafa de whisky puro malte, e a gente fica, é fixe, pelo menos é mais caro, continuaram a fazer mais puta ideia do que é, mas deve ser bom. No fundo foi um bocado ler e perceber o que era o malte, o processo de germinação e como é que esse processo poderia ser usado para criar açúcares. E quando eu me apercebo que, para além de açúcares, tu podes criar um perfil de açúcares mais ou menos fermentescíveis, isso para mim foi tipo... Mais ou menos? Fermentescíveis. Podem fermentar ou não pela levedura, consoante as tipos de levedura e consoante o açúcar que é gerado no processo. Para mim isso foi mágico. Porque tu no vinho, todo o açúcar que lá tens fermenta de álcool. Pronto, mais nada. De repente, tu tens açúcares que podem fermentar ou não. Isso é fabuloso. E permite modular uma cerveja. Que é algo incrível. Para além da liberdade que dá no setor de cerveja, para quem vem, como eu, que estava habituado ao setor do vinho, onde tudo é proibido, só podes usar uvas. E nada mais do que uvas, em teoria. Tens uma lista de 100 e tal coisas que podes adicionar num vinho sem declarar no rótulo, mas isso é outra conversa. E de repente vejo um setor onde tens essa possibilidade de controlar que açúcares tens no meio e tens toda uma variedade de ingredientes que podes usar. Desde que seja algo adequado para uso alimentar, tu podes usar e construir sabores
com isso. Pá, isso para mim foi algo de uau. Isto foi toda uma transição, desde aprenderes o básico até passares a passar essa informação a outras pessoas. Como é que foi esta transição? E pedia-te só para não mandares morros nas mesas, que é como se estivesses a mandar morros nas cabeças das pessoas. Desculpa, eu acho. Não, boa, tranquilo. Pá, não, mas não, é isso. Pá, não estou habituado a falar para microfones. Molesta as pessoas que estão a ouvir. Sim, claro, que é só o Diogo, não é? Peço desculpa às pessoas que estão a ouvir. Gabriel e a minha mãe, acho que eu. Pronto, ok. Tanta gente? É. Caramba. É uma sorte. Não. Opa, o processo até é curioso, porque na altura estava a fazer doutoramento e estava um bocado farto e chateado daquela coisa toda. E eu basicamente parei o meu doutoramento durante 6 meses, só fiz cerveja. Borrifei completamente naquilo, deixei de aparecer no laboratório e pá, simplesmente de vez em quando ia lá só para mostrar, epá, ainda estou vivo. E então passava os dias a ler sobre cerveja, a produzir cerveja, a beber a cerveja que produzia e o processo a repetir. Até que às tantas decidi, epá, eu tenho mesmo que acabar a tese, pá, eu tenho mesmo que acabar. Pois, normalmente beber muita cerveja é incompatível com responsabilidade, não era? Digamos que a partir de uma certa hora é complicado, é um bocadinho complicado, pá, e acabei por decidir, não, pá, vou ter que acabar a tese, pronto, tudo bem, mas no fundo a maior parte da minha formação, podes não acreditar, mas foram 6 meses em que eu paro tudo o que estou a fazer, praticamente tudo o que estou a fazer, e dedico-me apenas na minha cozinha a fazer cerveja. Pronto. E durante isto estamos a falar em que ano? 2002. E era numa altura, ou seja, são há 18 anos atrás, numa altura em que não havia muitas pessoas como tu, e se calhar conseguias identificar uma, não sei se nessa altura ou não, mas havia muito poucas pessoas com algum conhecimento sobre cerveja. Epá, muito pouca. Eu quase, em Portugal, aliás, quando eu falava com alguém e dizia que fazia cerveja em casa, as pessoas não acreditavam. As chamavam a polícia, não era? Basicamente, pá, pronto, esse tipo de coisas. Quer dizer, os meus amigos já me conheciam mais ou menos bem, sabiam que não era nada de invulgar, porque eu já tinha plantado tabaco na Marquise também e outras coisas assim. Tabaco mesmo. Eu pensei em algum momento pensei nisso e foi eu nunca o fiz, mas pronto, é possível. A planta é bonita, tem umas flores giras, etc. É engraçado. Pá, e uma série de outras experiências completamente maradas, de maneira que o meu núcleo de amigos mais chegado não achou nada de muito estranho. O que acharam estranho foi quando provaram a cerveja e disseram: pá, mas isto afinal até sabe bem. Toda a gente estava à espera mas o rapa é intragável, como é óbvio. Depois, pessoas não tão chegadas, claro que diziam: isso não é nada, isso tu compras uma Superboc ou uma Sagres e depois tiras o rótulo. Certo. Pronto, ouvi assim uma série de bocas parvas até que as pessoas começaram a provar e eu dei por mim. Epá, e em 2003, 2004, quase todos, ou a maior parte dos meus amigos já estavam eles próprios a fazer cerveja em casa. Eu já estava a comprar ingredientes para mim e para revender a amigos. Isto parecia um bocado o dealer. Estás a ver, encomendar malte níquel, pelo cascade e não sei o quê, dar aos amigos, portanto comprar 1 quilo e depois partir assim em bocados para cada um, etc. E foi aí que nasce a ideia de criar a loja, porque pá, já que vou ser o dealer, que seja um dealer legal, não é? Claro, exatamente. Antes de entrarmos na questão da loja e mais na onda dos workshops e tudo mais, temos aqui uma pergunta de alguém que tu conheces, creio. Ora viva, meus caros, muito boa tarde. Tenho então aqui não uma, mas sim 2 perguntas para o meu amigo Fernando. Ora então, Fernando, vamos lá a isto. A primeira pergunta é: quando é que vamos voltar a comer uma chanfana? E a segunda pergunta é simples, tendo tu sido responsável pela formação da maior parte dos cervejeiros profissionais ou não em Portugal, qual é que tu consideras que foi o teu melhor e o teu pior formando? Muito obrigado, um grande abraço aos dois. Aí está, Tiago Marques, da Flor de Lúpulo. Grande Tiago, muito obrigado. Mas agora sou eu a cozinhar a chanfana, isso é importante. Foi o que ficou combinado e de facto eu ainda não pus o processo em marcha. O melhor formando ou o pior é fácil. O pior é muito fácil. São todos aqueles em que eu me esforcei o máximo que podia e sabia, se calhar não o suficiente, e que nunca chegaram a fazer cerveja. Esses tipos irritam-me. Todos vocês que eventualmente estão a ouvir e que nunca fizeram cerveja, batatas, que é para não dizer outra coisa. Poxa, custa assim tanto. Enfim, depois tenho uma série de pessoas que me surpreenderam pela positiva. Há uma série de pessoas que têm tido até um percurso muito interessante. Eu não gosto de citar nomes porque eu vou sempre esquecer de alguém, mas há pessoas que, por exemplo, tive muito prazer em ver o trabalho que tem feito. Agora, pronto, estou-me a lembrar. Eu tenho dislexia com nomes, toda a gente conhece, sabe isso. É uma boa desculpa sempre. Funciona sempre. É excelente. O rapaz de Sintra, como é que ele se chama? Ajuda. O Pardal? O Pardal, exatamente. Pronto, ok.
Epá, eu vejo as pessoas. Grande Pardal, um abraço. Exatamente, grande abraço para o Sérgio. Epá. Foi uma pessoa que tem feito um trabalho extraordinário. Também depois o Pedro Lima aparece depois com a Aroeira, etc. Também foi muito, muito engraçado. Não estou a dizer que eles tenham aprendido a fazer cerveja comigo, eu só lhes dei o kick-off. Eles depois estudaram, mas o primeiro contacto mais formal a nível de conhecimento e de educação diretamente relacionada com o homebrewing, uma grande parte da. Se metesses isso num número, é o quê? A percentagem de malta é que ainda é. Eu não passei pelo teu workshop, por isso é que não dei nada no mundo da cerveja, né? Não é verdade. Não, ainda é bastante malta. Estou-me a lembrar também de pessoal que faz cerveja em casa, que nunca sequer chegou a entrar numa via profissional e que faz coisas com muita classe e coisas muito bem feitas, que estão muito bem feitas e que percebeu a ideia do processo e consegue aplicá-lo e fazer coisas novas. Isso é uma coisa que me agrada sempre muito. Mas eu estou-me a lembrar das caras e não me consigo lembrar dos nomes. A sério, é horrível, mas isto é a minha vida. Certo. Tu achas que há algum momento, e eu acho que sei a resposta, mas quero te ouvir dizer, achas que há algum momento que é tarde demais para começar? Ou tipo, o que é preciso para. Eu quero ser cervejeiro hoje. Compra uma panela. Pronto, é só isso. O resto arranja-se. Mas como é que alguém que tem curiosidade em fazer cerveja, qual é o primeiro passo? É comprar uma panela? É ir ao continente e comprar uma panela? Pode ser no. A primeira coisa é ter vontade. Vamos lá ver uma coisa. Tu tens hoje em dia uma série de coisas interessantes. Tu tens kits, tens extratos, tens. A minha abordagem preferida, obviamente, é pegar diretamente em malta, em grão, água e fazer todo o processo de raiz. Mas hoje em dia tens kits que permitem começar a brincar um bocadinho. O importante é, como tudo, é tu quereres. Não é? Eu gostava. Eu posso dizer, eu gostava muito de aprender russo, mas nunca dei um passo para isso. Portanto, eu nunca vou aprender de certeza. Eu adorava saber tocar violino. Eu nunca cheguei perto de um violino. Portanto, assim não vai acontecer de certeza. Ok? Agora, se tu queres, vai. Hoje em dia tens informação para tudo e mais alguma coisa. As pessoas muitas vezes dão uma desculpa de e tal, a minha casa é pequena. Eu moro numa casa pequena em Benfica. Eu tenho que meter os fermentos. Eu não uso aqueles baldes que normalmente a maior parte do pessoal usa para homebrew, porque ocupa muito espaço. Eu uso jerrycans porque são retangulares e permitem arrumar uns ao lado dos outros debaixo da mesa da cozinha. Portanto, é uma questão também de imaginação e criatividade. Claro. As pessoas não podem... mas às vezes, e eu acho que é por aí que é importante haver algum tipo de educação guiada, digamos assim. Eu sou muito autodidata e gosto de aprender tudo. E acho que não é preciso as outras pessoas. Ainda estou a aprender, mas eu gosto muito de aprender por mim próprio e acho que isso me dá. Mas por outro lado, eu acho que aprendendo com alguém conseguimos acelerar muito mais o crescimento e tirar dúvidas. Eu, por exemplo, quando aprendi a fazer cerveja foi por mim próprio e não tinha acesso a ninguém, não conhecia ninguém em Barcelona. Depois na Suécia algumas pessoas, mas não havia a malta que produzia cerveja a nível profissional, havia a malta que provava cerveja e não havia ninguém homebrewer com quem eu me relacionasse. E tinha dúvidas básicas que eu não conseguia resolver com ninguém, e às vezes o facto de fazer um curso com alguém permite eliminar à partida milhões de perguntas estúpidas. Não, o teres alguém que te chama a atenção para erros comuns e escusas de os cometer, ganhas muito tempo. E acima de tudo, ganhas no sentido de não ter aquela frustração de fazer algo e não correu muito bem. Porque alguém já te chamou a atenção para aqueles erros mais básicos que normalmente acontecem a toda a gente, porque é normal, as pessoas não sabem, vão fazer uma série de pequenos errinhos, pequenos detalhezinhos numa passa ou outro e é importante. E quem me dera a mim, quando eu comecei, ter tido alguém que me tivesse chamado logo a atenção para uma série de detalhes. Tinhas a começar 20 anos mais tarde, não é? Pois, eu tinha que fazer uma viagem no tempo com todos aqueles paradoxos, etc. Voltava atrás e não sei o quê, também era engraçado. Mas sem dúvida que ter alguém, quando eu comecei a fazer cerveja, eu e muita gente, o Pedro Sousa também foi dos pioneiros nisto, etc. Nós não tínhamos quase ninguém com quem nos aconselhar. Aquilo era um bocado tentativa e erro e andar em fóruns estrangeiros à procura de alguma informação. Hoje em dia, eu acho que qualquer pessoa tem um amigo que faz cerveja. A sério. De certeza absoluta. E cada vez mais há cursos também. Que eu não sei até que ponto é que todos os cursos serão válidos, porque acaba por. Tu és já mereces uma estátua, és reconhecido. Não, obrigado. És reconhecido como uma referência, porque tens ajudado dezenas de pessoas a chegar lá, mas por outro lado existe. Eu posso dar um curso e posso não saber nada e não há forma de o aferir previamente. Não há.
Não há. Agora, pá, é assim, o mercado é livre, ainda bem, cada um pode fazer o que quiser, as pessoas... Acho que também uma pessoa não vai dar um curso e propor-se a ensinar algo que não sabe muito bem fazer, digo eu. Acho que o mínimo de honestidade à partida. Por outro lado, também, vamos lá ver uma coisa. Tu podes não saber... Imagina que eu agora vou tirar um curso de tocar piano. Eu nunca toquei piano na minha vida, não faço ideia para que é que servem as teclas brancas nem as pretas. Epá, se eu vir que o gajo me está a ensinar também não percebe, eu rapidamente vejo que estou no sítio errado e que ali não me safo. É óbvio, não é? Portanto, as pessoas também vão perceber isso. Claro. Uma pergunta ainda em formato analógico do David Paes, do David Paes do Catraio. Grande David. Se o Rui Veloso e Carlos T são os pais do rock nacional, pode dizer-se que tu és o José Cid da cerveja artesanal portuguesa? José Cid não é propriamente um artista que me agrada muito essa personalidade. É assim, eu não gosto, às vezes dizem que sou o pai, não, de maneira nenhuma. Eu tive a sorte e o azar de me interessar pelo tema muito antes de muita gente. Basicamente foi isso, foi sorte, porque de facto, pronto, é interessante, não é? Pude fazer aí alguma escola, digamos assim. O azar porque tive que inventar muito e partir muita pedra. Não tenho mais nenhum título, nem rigorosamente mais nada. Toda a gente tem feito um contributo, aliás, toda a gente tem feito um contributo notável. Toda a gente tem acrescentado algo a nível da divulgação, entusiasmar outras pessoas, principalmente mostrar às pessoas que, e era uma coisa que quando eu comecei ainda havia muito, a cerveja é um líquido amarelo com bolhas e com álcool. E a cerveja é muito, mas muito mais do que isto. Isto, quanto muito, é uma variedade de cerveja que são as lagers industriais. E nós, hoje em dia, já acho que quase toda a gente sabe, temos uma variedade enorme. Isso tem sido extraordinário. Isso foi das coisas que me levou, depois de começar a fazer cerveja, comecei a descobrir cada vez mais, provar cada vez mais e ver que havia uma panóplia de estilos e aquela sensação de deve ser do que o Colombo pensou quase. Há um continente inteiro à minha frente e ninguém me tinha dito nada. Ou já suspeitava que ele existisse, mas pronto, de qualquer forma. Falar em Colombo, temos aqui uma pergunta do Ricardo Queiroz do Catraio. Mestre Fernando, se pudesse escolher uma personagem histórica, vivo ou morto, não interessa, para partilhar uma cerveja, com quem seria, com quem escolherias? E já agora, que cerveja é que escolherias para a ocasião? PS, não vale dizer nenhuma cerveja da oitava colina e não pode escolher o Diogo Jesus Abreu para ser a personagem. Um abraço. Ok, grande abraço, grande abraço, Diogo. Agora, não sei, é assim, se personagens históricas é sempre complicado. Eu não os conheci. Eles não tiveram lá minhas pés. Poderias gostar de conhecer. Tendo a tal máquina do tempo maravilhosa, que não tenho, mas que me dava imenso jeito às vezes. Eu acho que há uma personagem histórica que é engraçada. Esta cerveja é curiosamente uma alusão ao Catraio. Estamos a dizer Catraio 5.0, já agora em honra a vocês. Foi curioso. Não planeado, aca planeado. Mas sim, eu acho que seria interessante partilhar a cerveja com um indivíduo que marcou o século XX português e não só, no campo das letras, e que era famoso por gostar de beber a sua conta, que é e meu homónimo Fernando Pessoa. Portanto, tinha piada o indivíduo que normalmente ia beber o seu vinho, o seu bagacinho, poder dar-lhe a provar cervejas que fizessem com que ele abrisse um bocadinho mais os horizontes. Até poderia, quiçá, ter escrito uma ode sobre cerveja, seria muito interessante e enriquecedor para a língua portuguesa. Portanto, eu penso que escolheria o Fernando Pessoa ali no Martinho da Arcada. A nível de cerveja, não sei, mas qualquer coisa Barrel Age acho que ia correr bem. Tem cá para mim, seria interessante. Uma Barrel Age com o Fernando Pessoa seria bastante interessante, e depois ver o indivíduo escrever uma ode qualquer sobre aquilo. E quando falamos de Fernando Pessoa, lembro-me um saudosismo, um voltar atrás no tempo, um voltar, quem sabe, até 20 anos atrás, que vai de acordo com a pergunta do nosso caro amigo Bruno Aquino. Uma loja de venda de material de cerveja em 2004-2005. Sinceramente, onde é que tinhas a cabeça? Pioneiro antes de tempo, com quase 2 décadas de distância, tinhas feito alguma coisa de diferente? Ainda tem outra? Acho eu, espera aí. Aqui para nós, o que é que tu tinhas contra o pessoal que entrava na tua loja e que queria fazer clones de Superwalk? Um abraço para ti e para o Tiago. Esta era expectável.
Não, a sério. Olhando para trás, abrir uma loja de homebrew em 2004 foi um bocado parvo. Pronto, há que dizê-lo. No fundo, eu era o meu melhor cliente. E é aquele Arranjaste uma forma de comprar ingredientes com desconto. Exatamente, aquilo basicamente era. Eu tinha os meus ingredientes com um grande desconto, o que era muito, muito bom. E tinha a ideia de as pessoas vão começar a fazer isto, é espetacular, toda a gente pensa como eu, vai achar isto a melhor coisa do mundo e vai entusiasmar os amigos todos, isto vai ser tipo uma bola de neve e toda a gente vai fazer cerveja. Obviamente não foi nada disso que aconteceu. Tive muita gente extremamente dedicada a fazer coisas e era uma altura complicada, uma altura, por exemplo, em que lúpulos americanos quase não conseguimos arranjar. Nada. Leveduras tínhamos uma gama muito limitada, mesmo a nível de maltes, etc. Mas já pronto, havia qualquer coisa, foi um bocado uma pedrada no charco e permitiu começar. O que é que eu faria hoje? Eu, se calhar teria feito as coisas de outra maneira, mas também na altura não era possível. Primeiro ter esperado um bocadinho mais para amadurecer a mim próprias ideias. Por outro lado, era ter vendido cerveja para as pessoas beberem, porque é mais fácil convencer alguém a comprar cerveja do que comprar malte. Pronto, isso é uma coisa que também aprendi. O que é que eu tenho contra as pessoas que queriam fazer clones da Superboc? Contra as pessoas, enfim, sei lá, se calhar não tenho nada, mas há de ser um bocado estranho. O indivíduo tem uma loja, tem ingredientes, tem uma série de kits de cerveja com vários estilos possíveis, tudo ali, não sei o quê. E entra um indivíduo a dizer, e tal, eu gosto muito de cerveja, sou um grande apreciador. E sim senhor, e tal. Eu queria fazer uma cerveja assim tipo a Superboc. E vocês conseguem imaginar a minha cara, tipo, este amigo está na loja errada, só pode. E eu cheguei a abrir a porta às pessoas, apontar a porta da saída, apontando para o outro lado da rua onde havia um bar que vendia o Superboc e dizer, olha, o amigo vai ali, compra uma Superboc e vai ser mais barato e muito melhor que aquela que vai fazer. Porque sinceramente as pessoas estavam com uma expectativa completamente errada. A minha ideia não era fazer lagers industriais em casa, aliás, isso era claro. Contraditório per se. Claro que não tem sentido. Mas achas que foi errado no tempo? Provavelmente foi errado no tempo. Não é a primeira vez que estou no tempo errado. Isso acontece muito frequentemente. Hoje em dia, o trabalho que tu fazias há 10 anos atrás ou 20 anos atrás seria muito mais fácil de funcionar. Talvez fosse mais fácil, mas por outro lado seria mais exigente. Enquanto na altura eu apenas tinha que dizer às pessoas, olha, fazes assim para obter uma cerveja, e as pessoas quase só queriam branca ou preta, era mais ou menos assim que a conversa fluía. Hoje em dia eu vejo um bocadinho pelo nosso amigo Gonçalo Santana, e imagino também lá em cima no Porto também tenho a mesma dificuldade, e o rapaz da Jola, o querido, que as pessoas aparecem cada vez mais com um projeto definido, quer fazer isto, com aquele aroma, aquele sabor. Porquê? Porque já provaram algo. Certo. Portanto, por um lado é mais fácil, não tens de estar a partir pedra do zero e tens de estar a dizer, não, a cerveja não é só isso, pode ser outra coisa. Por outro lado, se calhar é mais difícil porque a exigência do cliente é muito maior do que aquela que eu tinha na altura. Certo. Temos uma pergunta de alguém imigrado até, que nos é muito querido, que é o Pavel Novak, o grande Pavel, que está na Escócia agora. Olá, Fernando. A minha pergunta para ti: nós, cervejeiros, de vez em quando todos temos um dia de merda. Qual foi o teu pior dia na fábrica Oitava Colina? Um grande abraço. Grande Pavel, grande Pavel, um abraço. Grande Pavel, grande Pavel. É assim, os piores dias, eu acho, para qualquer cervejeiro, há dois. Há dois tipos de dias horríveis. O primeiro chama-se Tuck Sparge. E toda a gente sabe o que é. É quando aquela porcaria empapa toda num passa-mosto e tu estás lá até às 2 da manhã. Tens que fazer uma transfega. Devagarinho. Houve um dia desses que ainda por cima mandei vir uma pizza para o jantar. Passado meia hora telefonei porque a pizza não tinha chegado, disseram-me que estava quase a chegar. Passado mais meia hora telefonei e, no fundo, eles tinham borrifado na minha pizza e tive que comer uma lata de sardinhas que lá tinha. Portanto, para além de ter um Stuck Sparge, fiquei sem jantar e tive que comer uma lata de sardinhas. Portanto, esse foi daqueles dias absolutamente lendários. Depois, o outro dia terrível na vida de um cervejeiro, felizmente não me tem acontecido muitas vezes, mas é quando tu provas uma cerveja e vês que há ali um problema. É sempre aqueles dias em que cai-te tudo, tens uma dor e tu pensas, o que é que eu fiz de errado? Vais sempre olhar para trás, para o teu registro, é sempre aquele dia horrível. Portanto, o primeiro dia é mau porque dá muito trabalho, mas tudo bem, aguenta-se.
Quando provas passado 2 a 3 semanas. Exato, e correu tudo bem, pá, tiveste muito trabalho, foi uma noite horrível, ficaste até às 2 da manhã a trabalhar, frio, tá, e pronto, ok. Mas no dia a seguir, olha, tudo, a vida volta ao normal. Agora, quando tens um problema com uma cerveja, e infelizmente já nos aconteceu um lote de ter que mandar fora, epá, dói mais isso do que ficar até às 2 da manhã e sem jantar, sinceramente. Por falar num dia difícil, vamos ouvir a rúbrica Uma para o Caminho com Pedro Lima. Tu consegues ver no ecrã, não? E relembro que temos, podem nos acompanhar no YouTube para os conteúdos em vídeo. Olá, estamos de volta para esta rubrica chamada Uma para o Caminho. Hoje estamos aqui com Filipe Oliveira, Filipe O. Filipe, vamos imaginar o universo curto de 3 homens. Tens Fernando Gonçalves, João Birra e Sérgio Romão. Tens de escolher um para matar, um para casar e um com o qual vais fazer o amor tórrido. Opa, a pior de todas é mesmo casar. A primeira pessoa com quem eu casava era o João Birra, porque ele gosta da Margem Sul, portanto, eu estava em Lisboa, ele na Margem Sul. Epá, é a pessoa que me dá garantias de maior distância, portanto, é a pessoa ideal para casar. Com quem é que eu iria fazer o amor? Não é só o amor. Tinha que ser com o Fernando. É embreagens queimadas. Desculpa, tinha que ser com o Fernando, porque acredito que ele tenha lapsos de memória brutais. Olho para o Fernando e identifico-me com ele. Acho que temos imensos blackouts, imensos momentos que não nos lembramos de coisas. Portanto, era a pessoa ideal para nos envolvermos loucamente. E a outra coitado, era por exclusão de partes. Claro, dar-lhe montes do raca para beber. Uma pessoa daquelas merece morrer dentro de um fermentador do raca, a beber o raca de manhã à noite. O Fernando Gonçalves tinha uma loja de cerveja caseira em Benfica há muitos anos atrás. Tu achas que essa loja que fechou há muitos anos atrás, achas que ainda assim, hoje em dia, funciona melhor do que a oficina da cerveja de Gonçalo Santana? Tenho certeza. Eu, quando alguém me fala em Benfica em lojas, eu penso sempre em lojas de informática. E se uma pessoa se tem que se deslocar a Benfica para resolver problemas informáticos, também pode resolver problemas cervejeiros. Filipe, tu achas que Fernando, que já não tem a idade que teve... Não é jovem. Outrora. A gente sabe. Tu achas que Fernando ainda é capaz de double dry hopping? Sim, o Fernando é uma pessoa muito Yolanda, mas não acho que seja capaz de double dry hopping. Quando refletes, sentes-te um espelho? Não. O Fernando tem uma coisa boa, é que a pele dele está a melhorar ao longo dos anos. Alguém também tem que saber dizer isto. O raca está a piorar, mas a pele dele está a melhorar. A pele do Fernando impressionantemente está a melhorar. Eu não sei, tipo, ele está sempre, tipo, isto está a esticar, percebes? A idade vai avançando e ele está a esticar. Falas de pele facial. Sim. Filipe, foi um gosto imenso estar aqui contigo, partilhar esta cerveja que me ofereceste. Acho que não temos pé. Que é apropriada para o momento. Volta sempre. Traz um amigo também. E foi. Pronto. Grande Lima. Vá, muito obrigado, Lima. Obrigado, Filipe. Vocês são terríveis, pá. Terríveis, de facto. A falar de double dry hop, passamos para triple dry hop. O que é que tu achas do triple dry hopping, Fernando? É assim, faz sentido. Tal como o double dry hop, primeira coisa, isso tudo aparece para vender mais, no fundo. Quando se escreve isso numa garrafa é porque alguém quer vender mais ou meter mais 10 cêntimos ou 20 ou 30, o que lá saber, não me interessa. A questão é, se tu tens que meter se tu desenhaste uma receita e queres um dado aroma, uma dada presença de lúpulo, e tu calculas as coisas e vês, eu tenho uma quantidade de lúpulo enorme para meter aqui, pá, divide aquilo em bocados, pronto. E depois vê o marketing e diz, pá, grande cena, buga usar isso como marketing e espetar na garrafa. Pronto, está bem, desculpa, já estou a dar morros na mesa outra vez. Não é boa. Pronto. Agora, faz sentido, tu vais acrescentando layers. Por exemplo, nós na Double Lipa fazemos double dry hop, fazemos um primeiro, deixamos, recirculamos e depois fazemos outro. E na Triple Lipa também.
faz todo o sentido. Triple IPA, esta que ganhou, foi considerada a melhor cerveja portuguesa em 2019 pelo Rei de Beer, desde já parabéns. Não foi a Triple IPA, foi a que foi considerada, foi a Vila Berta. Foi a Que é? New Não. England, ou uma espécie de tentativa de New England IPA. Quem é que me escreveu o guião? Não faço ideia. Pronto, acontece este tipo de lapsos. Depois cortas e editas isso. Eu depois tenho que tratar disto. Mas tu por outro lado, e estávamos a falar disso há pouco tempo, a questão das neipas e das milkshake IPAs e de usar lactose na cerveja e tudo que sejam novas tendências. Achas que deveríamos acender o lume com 2 pedras? Dá jeito de saber fazê-lo. No dia em que ficares com a caixa de fósforos molhada, vais perceber isso. Não, mas dá achas, muito jeito. achas que. Ou seja, Eu não sou contra as novas tendências nem contra coisa nenhuma. Vamos lá ver uma coisa. A minha questão com a lactose resulta de. Não sou fã de cervejas com lactose. Não gosto. Como provador de cerveja, como bebedor de cerveja, eu se pedir uma cerveja com lactose, peço o copo mais pequenino que houver no bar. E mesmo assim vou oferecer metade do copo a alguém, quase certeza. Eu, inclusive, a primeira vez que usei lactose terá sido algures em 2006 ou 2007, se não me falha a memória. Eu já tinha a loja e eu lembro de ter feito, a pedido de uma amiga minha, uma stout doce. E então, pronto, o bom do Fernando leu umas coisas, pá. Isto é por lactose, que é um açúcar que não é fermentescível. Olha, boa, bem pensado. Como é que é? Tens que me explicar melhor esse termo. Fermentescível, é um palavrão. Ok. Não, normalmente a malta diz fermentável, não é? Pois, mas a maior parte das pessoas em Portugal aprenderam português, aprenderam inglês primeiro e depois português. E em inglês só diz fermentable. Yeah. E então, como as pessoas nunca ouviram o termo em português, não fazem ideia como é que é, a portuguesa um termo em inglês assim a papo seco. Tu não fazes ideia a quantidade de pessoas neste país que mede a gravidade. Certo. Que eu acho espetacular. Para medir a gravidade precisam de um pêndulo de Foucault ou qualquer coisa assim. E pegam num assim para medir a gravidade. Eu acho lindo, meu. Como é que vais medir a gravidade? Eu vou dar ao par, densidade. Claro, mas tu estás a falar diretamente para mim. Claro. Eu quando quero falar ia machinar, estás a ver? Nós íamos machinar. Tudo bem, ok. Que é ridículo, estás a ver? É assim, eu aprendi português primeiro. Certo. Portanto, quando eu aprendi inglês, aprendi palavras como food ace. Que é, pensei, olha, eu acho da comida boa. Então, quando alguma coisa acontece, eu digo food ace. Estou a falar inglês, fica fino, pá. É a mesma cena. Portanto, quando alguém vai medir a gravidade, eu digo food ace. Mediste a gravidade, meu. E então, pronto, é assim. Pelo menos foi o que eu aprendi em agronomia. Há açúcares fermentescíveis e não fermentescíveis. Ou seja, é a mesma coisa que em inglês, só que a palavra é diferente. Tem uma origem semelhante, mas é diferente. E no fundo os fermentescíveis são aqueles que a Saccharomyces têm capacidade de fermentar, mas depende da estirpe de levedura. Portanto, há estirpes que conseguem fermentar maltotriose e outras não. E os não fermentescíveis são aqueles que são demasiado grandes ou têm a ver com o metabolismo da levedura, porque algumas leveduras não conseguem sequer metabolizar, por exemplo, maltose. São um grupo de leveduras peculiares. Peço desculpa. E no fundo é isso. Não é mais do que isso. Mas estávamos onde eu perdi-me. Não, era mais da lactose, não é? Da lactose, yeah. Pronto, e então fiz aquilo e tal, não sei o quê. E feito estúpido, meti lactose, provei, a cerveja não estava assim grande coisa. Depois fui ver o poder edulcorante da lactose e vi, aí realmente que estupidez, isto não adoça quase nada. Bem, então carreguei até ter o doce que queria. E lá está, não gosto do tipo de cerveja como fica. Ficam cervejas muito pesadas, colam-se muito à boca, ficam muito coladas, pesadas, e a mim cansa-me na prova. É uma cerveja que pode ser muito interessante para bebericar, mas que se torna cansativa de beber. Mas eu suponho que tu gostes de experimentar a nível de produção, de experimentar coisas novas ou... Olha, eu não gosto de tofu. Ok? Não gosto de tofu, não gosto da textura, não gosto do sabor, não gosto daquela porcaria. Pois bem, eu já peguei em soja, fervi, etc. Fiz o leite, coagulei com sulfato de cálcio, não, com cloreto de magnésio e cloreto de cálcio para fazer tofu. Porquê? Porque eu gosto de experimentar e fazer coisas, mesmo coisas que eu não gosto. Certo. Portanto, eu não gosto de tofu, mas sou gajo para pegar em grãos de soja e fazer o processo todo para fazer tofu. E estar lá a espremer com os panos e pus um peso em cima e essa macacada toda. Portanto, para mim, experimentar e fazer coisas... Claro, eu pergunto isto no sentido tipo, o que é que te... Obviamente seguir tendências, há algumas tendências
que têm que ser seguidas de certa forma, porque é o que o público pede e pá, isso não há. Estás no mercado, sei lá, tens que responder ao mercado. A velha história da West Coast IPA, tipo, pá, todos nós gostávamos de West Coast IPA, só que pá, hoje fazes uma neipa e vende muito mais do que uma West Coast. Claro. Mas eu nem ia por aí, ia mais tipo que tipo de experiência é que esquece a lactose, talvez. Tipo, o que é que dá gosto de experimentar? A minha questão com a lactose é só essa, é só que eu acho que as cervejas ficam muito pesadas. Epá, por exemplo, tu tens depois 20 e tal gramas por litro de lactose, é muitas calorias, muito açúcar, mas pá, o que é que me dá gosto de experimentar? Frutas, coisas, especiarias, coisas um bocado fora dos 4 ingredientes mágicos da lei da pureza, lei que eu não respeito, diga-se de passagem. Ainda bem que não nasci na Alemanha, se não tinha um problema grave. Pá, novos processos, por exemplo, eu no caso das neipas, uma coisa que me agradou no processo foi a forma de usar o lúpulo. Tradicionalmente tu usas o lúpulo para isomerizar, na fervura, para obter amargor. Olha, e por que não levar todo o processo ao extremo, nem sequer usar lúpulo de amargor e pôr toda a ênfase em lúpulo de aroma? Pá, pareceu-me interessantíssimo do ponto de vista de processo e de maneira de trabalhar com o lúpulo. Aí pareceu-me muito, muito interessante, muito giro. Neste momento tenho uma série de ideias e projetos na calha, estamos neste momento a fazer... Já fizemos, mas na altura foi em pequena escala, agora estamos a fazer uma coisa mais a sério, uma cerveja com wasabi, que é aquele ingrediente que à partida não parece muito lógico numa cerveja, mas na minha opinião resulta. Houve pessoas que testaram, ok, tudo bem, acontece. Eu também já bebi sagres e disse o mesmo. Sim, isso normalmente quando fazes cervejas mais diferentes, foi uma boa naifada. Subtil, boa. Só esqueci sempre. Mudando um pouco, o David Paz pergunta-te outra vez em formato analógico. Foste uma das pessoas mais referidas nas entrevistas da primeira temporada, que tu não ouviste. Eu não tenho vida para essas coisas. É vergonhoso, lamentável. Acho que de-me amarrar num pelourinho e açoitar como se fazia nos bons velhos tempos. Isto é o chamado estarem a falar bem ou mal de ti nas tuas costas e tu não estás a ouvir e tens a oportunidade de ouvir. Não é por falta de. Pergunta, David, quantas vidas estragaste ao partilhar a tua paixão por cerveja? Touché. Estraguei muitas vidas. Pronto, aí tenho que reconhecer. Muitas mulheres já me disseram: epá, tu estragaste a minha vida. O meu marido começou a ter outro interesse para além de mim. Uma vez uma senhora disse-me isto. Epá, eu tenho que reconhecer que sim, desencaminhei muita gente que eram pessoas honradas, honestas, pá, que tinham um trabalho certinho e que de repente quiseram largar tudo para fazer cerveja. Assim, culpado. Aí dou-me já por culpado, nem vale a pena contratar advogado. Foi logo, assumes logo isso. Nós estamos a ver agora a Borges. O que é esta Borges? A ideia foi fazer uma Imperial Stout. Nós já tínhamos feito uma que era o Tovarich, que era irrepetível pelas condições em que foi feita, envelhecida em barricas, etc. Era virtualmente irrepetível. E queríamos fazer outra Imperial Stout, uma coisa mais fácil de reproduzir, mais terra a terra. Pronto, então foi isso, foi fazer uma Imperial Stout, foi pegar um bocado no malte, fiz uma experiênciazita ou duas e vamos para isso. Malte torrado com fartura, 25 platos, não me falha a memória de braçagem, o que é muito complicado conseguir só com malte, como toda a gente sabe, é possível, claro que é, mas não é assim trivial. E é uma cerveja que dá-me gozo fazer, principalmente a braçagem. Cada vez que eu vejo, pego no refratómetro e vejo ali 24 bricks, eu sou um homem muito feliz. Para perceber também um pouco os dias menos felizes, pergunta-te o Diogo Jesus Abreu. Pronto, então é assim. Toda a gente conhece o Fernando como sendo ganda boss, e é. Mas com certeza ele já errou, toda a gente erra. Qual é, Fernando, o erro mais vergonhoso que tu tens vergonha de contar a toda a gente que tu fizeste na produção de uma cerveja? Na produção de cerveja. Conta-nos um pouco sobre os teus falhanços. Bom, ainda bem que é na produção de cerveja, porque se fosse um erro vergonhoso noutros campos da vida podia ser pior. Não sei, tenho tido algumas coisas completamente furadas, alguns flops e por exemplo, uma cerveja que me correu muito mal e que ainda hoje me chateia profundamente foi quando eu fiz 2 Grey Pales. E a Grey Pale branca correu muito mal, mas houve ali um problema, que ele estava com mercaptanos e com compostos de enxofre, com H2S, portanto houve ali qualquer coisa microbiana, ou a levedura passou-se, mas provavelmente microbiana. Chateou-me profundamente a cerveja em que eu apostei, mesmo as fichas todas, que foi a Matias Tosé, que era muito giro, que era com Toriga Nacional. E aquilo para mim dizia muito, que era um bocado ligar o meu passado do trabalho no setor vitivinícola com a minha atualidade de trabalho a nível do setor cervejeiro. E era algo que apostei bastante.
E no fermentador a cerveja estava muito, muito, muito fixe. Eu estava a gostar imenso, notas frutadas, pá, muito interessante. Depois, não sei ainda muito bem o que aconteceu. Eu sei que foi das primeiras cervejas que nós engarrafamos na Merrin e talvez o controle de espuma não tenha sido o melhor. A porcaria da cerveja, ela tinha pouca espuma, mas isso era óbvio que tu tens todos os taninos que vêm, taninos, polifenóis, etc., que vieram da uva, que iam precipitar com a proteína que vem do malte. Eu sabia que isso acontecia e que não ia ter espuma. Até aí, tudo bem. Agora, aquilo oxidou, pá, e ficou uma coisa que ainda tem essa atravessada. Ainda não consegui voltar a fazer uma Grape Ale. Não sei se 2020 é o ano de eu voltar a encarar tirar a Grape Ale do armário, olhar para o esqueleto que está no armário e dizer, vá, vamos mano a mano e vamos ver agora quem é que ganha. Talvez. Certo. Temos outra pergunta também de um repetente já, de Bruno Aquino, que te pergunta: Caro feiticeiro do Tujal, bebi muitas cervejas feitas pelo Fernando Homebrewer e nos últimos anos também bebi cervejas da Oitava feitas pelo cervejeiro profissional. Das tuas cervejas caseiras de gengibre ou aquela para a qual fizeste uma instalação tipo repuxo, por exemplo, na loja, para arrefecer os fermentadores, qual destas ou de outras ainda não conseguiste repercutir na Oitava e porquê? Então, É uma lógica diferente. Por exemplo, a cerveja de gengibre que eu fazia na loja e que vocês chegaram a provar, o Bruno, Domingos e pronto, toda aquela malta do fórum das cervejas. as pessoas que ouvem o podcast, não é? As pessoas que ouviram o podcast. E na altura, atenção, eu não ouvi a entrevista do Bruno, sou uma nódoa mesmo. Mas na altura o Bruno tinha lá o fórum das cervejas do mundo, onde fazíamos uma reunião às quartas-feiras. Pá, e aparecíamos sempre os mesmos 4 ou 5 gatos Com um pingados. livrozinho debaixo do braço. Sim, isso era o código para a gente se conhecer. Depois às tantas já nos conhecíamos. Mas pronto. O Bruno contou-me isso num episódio. Pois, acredito. Eu estava lá, não te preocupes, não preciso de ouvir o episódio. Por isso é que eu não ouço, Claro, exatamente. por isso é que eu não ouço os podcasts. Eu já há muito tempo que te queria trazer aqui ao podcast e eu não trouxe, precisamente porque muitas das histórias que tu podes trazer são histórias que o Bruno Aquino também trazia, que partilharam a mesma, Claro, a mesma foi ali uma faixa etária cervejeira. Sim, epá, foi uma época quase seminal, quer dizer, aquilo não havia nada. Nós, qualquer coisa que aparecesse diferente num bar, íamos atrás, porque era mais ou menos isso, estávamos quase nesse ponto. E então, ele perguntava-te se havia alguma coisa que tu ainda não diferente, por conseguisses. a cerveja de gengibre é um bom exemplo. A receita que eu fazia lá e que fazia em casa leva 20% mais gengibre que a receita que faço comercialmente, porque senão vai ficar muito gengibre para alguns paladares. Pá. Coisas que eu faço em casa. Eu em casa fazia uma bock que eu nunca consegui repercutir. Eu tinha uma bock brutal e ele lembra-se disso. Foi aquela que eu levei naquele jantar em casa do Domingos com a abóbora assada e os medalhões de borrego. A memória tem destas coisas. A gente lembra-se dessas coisas todas. Pá, medalhões de borrego é um assunto sério. Tão sério como cerveja. Vocês não brinquem com essas coisas. Pá. Tinha uma série de outras receitas também que correu muito bem. Algumas, por exemplo, eu tinha uma receita de porter que acabou por dar-nos a Arnaldo. Isso foi quase a reproduzida da porter que eu já fazia. E no fundo, eu quando chego à oitava colina, essa receita já tinha dentro do bolso pronta a sacar. E portanto foi logo a primeira cerveja que nós tivemos até pronta. Na altura eu tinha algumas IPAs, mas eram mais ao estilo britânico. Também porque os lúpulos que eu arranjava na altura eram britânicos. Portanto, era o que havia. Eu a primeira vez que trabalhei com Citra foi efetivamente em 2014. Já com o projeto Oitava Colina a andar, e pensei, isto estava um grande lúpulo para o nosso projeto. Portanto, as coisas também surgem um bocado assim. Epá, não sei, é diferente, são lógicas diferentes. Mas isso, o facto de tu teres que ajustar de certa forma uma receita para ser mais aceitada pelo... Ou seja, no fundo estamos a chegar a mais pessoas, não é? Epá, mas fundo, isso toca-te de alguma forma, não? Às vezes chateia-me. Por exemplo, fiz agora uma receita com uma lagueta e eu sei que não posso ser eu. Eu sou viciado em picante, eu meto picante em tudo. Não posso ser eu a ferir, porque se fosse eu a ferir o nível de picante, era no ponto em que toda a gente na sala desmaiava e eu dizia, epá, está mesmo bom. Certo. Pronto. Portanto, eu também tenho consciência que por vezes tenho algo, eu e toda a gente, nós temos um bias de gosto. Epá, e se eu estou a fazer cerveja que vai ser servida a pessoas que não eu, se calhar convém arranjar um ponto comum que a maior parte das pessoas gosta. Não é por uma questão de vender mais, é só porque também tu não queres que haja apenas 2 ou 3 malucos na sala que dizem isto é a melhor cerveja do mundo e toda a gente prova e deita o copo fora e diz, porra, isto foi a pior coisa que eu já bebi na vida. Claro. Pá, não queres chegar a este ponto, não é? Agora, também isto não implica massificar e fazer uma coisa softzinha e dizer, vamos fazer uma IPA, mas vamos só fazer 20 IBUs para não chocar aqui com o amargor que é muito forte. Não.
O que é. Pois é isso, depende de como é que tu metes isso. Claro. E acho que não há inconveniente nenhum em ajustar uma receita para ser mais minimamente consensual. Claro, é isso. Temos uma pergunta de Luís Figueira. Fernando, quantas vezes é que já ficaste inibido de conduzir? Inibido de conduzir? Bem, eu nunca fico inibida. Sou um gajo desinibido, mas pronto. De qualquer forma, inibido de conduzir, no sentido de não ter capacidade mental de pegar no carro, já me aconteceu muita vez. Pronto. Ou na moto, ou na bicicleta, enfim. Houve uma vez, de facto, foi em 2014, se não me falha a memória, ou foi 2015, acho que foi 2014, foi 2014, que na Serveteca estava entusiasmado, e entusiasmado continuei até às 2 da manhã, acho eu, no fundo foi até ao Rui me expulsar do espaço. E que insisti que estava perfeitas condições de levar o carro para casa. E logo ali à saída do Príncipe Real estava um senhor vestido de amarelo com um sabre de luz, estás a ver? Parecia a Guerra das Estrelas. Está completamente. Mandou-me encostar. E eu encostei a minha nave. Claro, exatamente. Pronto, tudo bem, entrei no filme. E começaste a falar ao contrário, não é? Sim, parecia o Yoda, completamente parecia o Yoda. O gajo perguntou, o senhor bebeu? E eu... Bebi, não. Beber, sim, eu tipo, mandou-me sair do carro, mandou-me separar lá no aparelho engraçado. Eu pensei que ele era para fazer bolas de sabão, só podia. E não saiu bola de sabão nenhuma, que dá para lá uns valores e diz que aquilo estava com 1,8. Eu, olha que número tão giro. Pronto, o número giro resultou numa inibição de 5 meses de conduzir. Foi assim. Eu ainda disse à juíza que o meu problema era estar com excesso de trabalho. Expliquei o que fazia na vida e tentei dizer que eu alegar que estava apenas com excesso de trabalho no sangue. Mas a juíza não foi assim muito condescendente, não correu muito comprou bem. a ideia. E tive de fazer 5 meses de trabalho comunitário. Pronto. Foi bonito. Temos também uma pergunta, aliás, são várias perguntas da Ana Machado, que faz essencialmente 2 perguntas, segundo me parece. Fernando, conta lá um bocadinho sobre o início dos workshops com o Gonçalo, quando ninguém pensava sequer em fazer cerveja. Já estava a ver, de certeza. Começaste a fazer workshops, tu e o Gonçalo começaram a fazer workshops para homebrewers. Pronto. E fala também um bocadinho sobre... Espera. Sem menosprezo nenhum pelo Gonçalo ter feito um trabalho fantástico. O Gonçalo era meu cliente na loja. E o Gonçalo eu comecei a fazer workshops na loja. O Gonçalo foi um dos meus primeiros alunos nos workshops. Ok. Muito mais tarde é que o Gonçalo acabou por... Eu fechei a minha loja em 2010 porque a minha vida profissional já não permitia. Eu já só tinha a loja aberta ao sábado, porque eu durante a semana estava no Alentejo e no Douro a tratar vinhos e só vinha a Lisboa ao fim de semana. E já me estava mesmo a custar no sábado. Aquilo não gerava receitas para eu contratar ninguém para tomar conta daquilo. Estava-se a tornar incomportável e eu vi-me obrigado a fechar. Depois o Gonçalo em 2011, 2012, não me falha a memória, que arranca com o projeto Oficina da Cerveja. Eu peço desculpa ao Gonçalo se estou a falhar nas datas, mas eu creio que terá sido por aí. E desafio-me, tu não queres voltar a fazer os workshops como fazias lá na tua loja, agora que eu tenho aqui este projeto em andamento? Pronto. Portanto, isto responde a toda a questão. Eu comecei a fazer workshops na minha lojita em 2006. Como diz, pronto, é como a Filipa diz: o pessoal ia lá para arranjar um problema com o computador e parava para ter um workshop sobre cerveja. Benfica é assim, Certo. Depois perguntava também sobre o futuro da Oitava. Para a nova fábrica, como é que as mudanças estão a correr? O que é que vocês esperam? Se vai ser maior a produção? Se vão mudar alguma coisa a nível de imagem, de marketing, ou se vão mudar receitas, se vão manter um bocadinho do futuro da Oitava Colina. Isso é uma pergunta interessante. Eu neste momento estou de facto a desenhar uma série de equipamentos, layout, etc. para a nova fábrica. Nós vamos mudar, penso que não estou a fazer nenhuma inconfidência. Vamos sair da Graça. Também confesso que não confirmei contigo. Não é grave, não tem problema nenhum. Nós vamos infelizmente sair da Graça porque toda a operação logística na Graça é muito complicada. Como vocês podem imaginar, um caminhão a descarregar malte no Largo da Graça não é propriamente fácil. Nós vamos mudar para uma nova instalação ali em Loures, não está muito longe. Eu vou ser franco, da minha casa à Graça são 11 km e da minha casa à nova fábrica são 13. Portanto, não te faz muita diferença. Não, isto vai. Sim, é que está armado em Finório. Tem que tirar. Era para não sujar o chão, né? Não, mas isto agora vai. Mas pronto, é um desafio e eu encaro todos os desafios sempre da mesma maneira. Quando estou a desenhar equipamentos, layouts e fazer projeto, que é uma coisa que eu gosto muito, tem muito a ver com a minha formação.
Eu penso sempre que estou a fazer o melhor projeto de todos que já fiz na vida, que vai ser tudo perfeito. Desta vez sim, é que eu vou ter as bombas todas e as condutas e as válvulas, tudo num sítio espetacular e vai ser fantástico. O facto é que ao longo destes anos já desenhei muitos equipamentos, já desenhei algumas fábricas e cada uma delas tem corrigido erros que tenho feito nas anteriores. Obviamente vou fazer erros. É óbvio que se falarem comigo daqui a 6 meses vou dizer, não, tem aqui uma série de coisas, se eu fosse agora fazia tudo diferente. Pronto. Mas isto é a história da minha vida e dos meus projetos todos. Quanto a receitas, a ideia será manter, obviamente, a maior parte das receitas. No entanto, isso é um desafio, porque eu penso que toda a gente que trabalha no setor sabe. Ao mudar o equipamento, por muito que tu queiras manter a receita e mantenhas efetivamente a receita, a cerveja vai sair diferente. Porque tu não tens as mesmas razões de diâmetro e altura dentro dos tanques, dentro dos vários componentes do processo, a forma como o calor é distribuído na fervura, etc. Há uma série de coisas que te podem fazer mudar algo. É pequenino, mas garantidamente a receita vai ter que levar um toque. Exatamente. No sentido de tentar manter o perfil. Ajustar o equipamento. Ou seja, portanto, nós não queremos mudar o perfil das cervejas, poderemos é ter que mexer na receita para ajustar o equipamento. Claro, muito bem. Eu lembro-me de que talvez há uma semana ou 2 estar a falar contigo sobre ideias e projetos e coisas e de que forma é que nós concordávamos no sentido em que achávamos que faltava educação, formação, conteúdos mais bem definidos. De que forma é que isto e na altura lembro-me que era uma conversa que te animava de certa forma? Anima. É assim, eu gosto de comunicar não na tua perspectiva. Eu gosto de comunicar cara a cara com pessoas. Eu mandar umas coisas para um ecrã de computador em que se põe do outro lado do outro ecrã a outra pessoa, para mim isso é muito... isso já tem muitos passos, Eu sou da idade da pedra, a gente à porta da caverna faz a fogueira e estamos lá todos uns com os outros. Mais comunicação do que isto já é muito complicado. Eu gosto muito de transmitir alguma coisita que sei e principalmente o entusiasmo que tenho por produtos fermentados em geral, cerveja, etc. E acho que falta um bocado, talvez, alguma coisa um bocadinho mais formal. Já houve algumas iniciativas onde se falou nisso. Ter uma coisa mais estruturada. Eu faço os meus workshops, pronto, sim senhor, tenho feito com o Gonçalo Santana, que tem feito um trabalho extraordinário de angariar pessoas e motivar pessoas, tem sido fantástico. Mas às vezes é curto, são 8 horas, em que em 8 horas eu tento explicar, na medida do possível, do ponto de vista prático, o processo e também chamar a atenção para toda a componente bioquímica, o que é que se passa ali e porque é que as coisas são feitas como são. As coisas são feitas como são. Isto é um processo que tem 5.000 anos. Basta pensar que o lúpulo começou a ser usado há 1000 anos. Portanto, é uma moda nova. Cervejas loiras existem desde 1842. Isso então é mesmo um lusco-fusco na história. E as coisas são como são, não por tradição, como algumas pessoas pensam, e têm o direito de pensar assim, mas porque há razões intrínsecas para se conseguir aquele resultado e para isso tem que se ir de uma dada maneira, há sempre liberdade de fazer coisas diferentes e de ir por outro caminho. E gosto, de facto, de poder formar pessoas e poder contribuir para isso e poder transmitir alguma coisa que tenha aprendido e principalmente eu gosto muito de transmitir os erros que fiz, porque eu acho que ensinar não é só dizer, faz assim, é assim, assim. Às vezes para as pessoas perceberem porquê, é dizer, olha, eu fiz isto, correu mal e depois fiz uma análise e acho que correu mal porque isto. Isto faz com que outras pessoas possam ter a criatividade de fazer erros novos e não repetir os outros, os meus, que é fantástico. Sim, porque senão é um livro de burocracias, que é quando estudamos algo bastante completo. Sim, de repente tens aquele livro enfadonho que faz assim. E porque não percebes o porquê de alguém ter desenvolvido tanta teoria sobre isso. Para terminar, é uma pergunta que eu costumo fazer que tu não ouves, porque normalmente não ouves o podcast. Mas o que é que vem a seguir? O que é o futuro próximo desta indústria? É complicado dizer, não é? Como dizia um amigo meu, isto de fazer prognósticos sobre o passado já é muito complicado, que eu digo aos historiadores. Portanto, fazer prognósticos sobre o futuro então ainda pior. Se o trabalho de historiador já é complicado, senão não havia historiadores, não é? Portanto, já fazer prognósticos sobre o passado, um tipo acha um caquinho de cerâmica e diz, isto veio e tal. Já é muita especulação. O futuro. Como indústria, eu penso que cada vez mais as coisas estão-se a congregar no sentido de haver instalações maiores
e haver, eu acho que há dois caminhos aqui: ou crescer em escala, ou aparecer projetos novos e mais pequenos, que irão certamente aparecer e que terão que explorar mais criatividade e nichos de mercado. Pá, rasgos de criatividade, pessoas que têm criatividade incrível, que têm ideias fantásticas, que têm intuição para o que é que combina, o que é que mistura numa abraçagem, o que é que corre bem, e admiro muito essas pessoas, porque realmente têm quase um dom. E eu penso que isso, sem dúvida, vai aparecer cada vez mais, não só no campo dos ingredientes, como das técnicas, e será sempre coisas em pequena escala, porque aí há mais liberdade e menos risco em experimentar algo muito fora da caixa. Por outro lado, se calhar, talvez nas empresas inclui Oitava Colina nisso, se me permitem, talvez vai ser um bocado mais crescer em tamanho, por vários motivos. Nós temos que, e todos nós queremos, que a cerveja artesanal chegue a mais gente, que as pessoas comecem a beber de forma mais esclarecida e com mais qualidade e com critério. A pessoa até pode gostar de lagers, de lagers industriais. Lagers não tem nada de mal, é um estilo, tem coisas fantásticas. A pessoa pode gostar do que quiser, pode gostar de fizzy lagers, está perfeitamente à vontade de gostar daquilo que bem lhe apetecer. Desde que saiba, etc. E eu penso que para democratizarmos a cerveja e para chegarmos mais gente, temos sem dúvida que baixar o preço. Não é fácil para muita gente pagar o preço que nós colocamos a nossa cerveja no mercado. Eu não estou a dizer que nós colocamos a cerveja cara, todos nós trabalhamos no setor, toda a gente ganha miseravelmente. Não é nenhuma reivindicação sindical que eu estou aqui a fazer, é constatar um facto óbvio. Nós trabalhamos imenso, isto não é um emprego, é uma causa. As pessoas que trabalham neste setor dedicam-se porque gostam do que fazem, não é pelo ordenado ao fim do mês. Isso não move ninguém neste setor, garantidamente. As pessoas que trabalham gostam, porque têm paixão e porque querem ver esse trabalho no mercado, querem ver as pessoas felizes. A felicidade de entrar num bar, ver alguém beber a nossa cerveja e estar contente, é algo impagável, não há preço. E eu penso que tem que haver de facto uma democratização e chegarmos mais longe, a mais gente, e isso não passa só pelo preço, passa por mais comunicação. O Tiago faz um trabalho excelente nisso, juntamente com outras pessoas, mas também o preço será claramente um componente importante. Quando as pessoas puderem entrar, como nós vemos noutros países, em que vais a um supermercadozinho de bairro e tens craft beer disponível, isso é um aliciante para as pessoas. Olha, deixa lá experimentar. E de repente começam a experimentar, isto realmente é diferente do que eu bebi, isto é giro, olha, vou experimentar de outra garrafa. Isto é interessante. Portanto, eu penso que para promover isso terá que haver talvez algum crescimento de escala para poder baixar um pouquinho os preços, obviamente. Por outro lado, vejo com interesse cada vez mais aparecer pequenos projetos de pessoas com rasgos, com ideias novas, a fazer coisas giras fora da caixa. Isso eu acho que vai acontecer, de certeza. Está a acontecer e vai acontecer. Bem, obrigado, Fernando, por vir. É um prazer. Sabes que vais perder metade da audiência do podcast. Sim. Esta altura já toda a gente desligou. É isso, é tipo aos 5 minutos aquilo desliga. Então é isso. Não, mas depois tem um gráfico e aquilo cai sempre e agora vai cair mais, não é? Não, obrigado por vir. Este foi o Quem Bebe por Gosto, terceiro episódio da segunda temporada. É um podcast quinzenal que está disponível no Spotify, no iTunes, em qualquer plataforma de podcast e também no YouTube com imagem. Um podcast. Bebendo cerveja, adquirimos uma forma oratória distinta e não habitual. Essa é a prova imediata do que está a acontecer. Seguramente em 15 dias nos veremos num novo episódio. Eu sou o Tiago Lopes e comunico cerveja. O Fernando destrói microfones e veremos muito em breve. Obrigado por nos seguirem.